Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Ele vai ajudar você a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. E vamos lá! E este podcast eu resolvi fazê-lo um pouco diferente, mas pode ter certeza, vai agregar muito conteúdo importante para nós todos. Vamos iniciar uma série de estudos com bases bíblicas e, claro, vai ter muita ajuda do nosso amigo Espírito Santo. E para iniciar, vamos dar um nome para esse quadro dentro do podcast. Pensando em alguns nomes, com as pessoas próximas a mim, procuramos um que seria um nome forte e que fizesse as pessoas entenderem o propósito do quadro. Só de ler o título dele, já saberiam do que se trata. E o título do quadro foi... Ao suspense! Tetelestai. Isso mesmo, Tetelestai, que quer dizer está consumado. Mas por que este título? É claro que tem explicação, pessoal. Jesus passou por toda esta terra. Viveu como um de nós, teve problemas, fome, sede e sofreu muito com as decisões dos homens do passado, como por exemplo os reis de Israel, Abraão, seu filho Ismael e Isaque, Jacó e Esaú. Ainda mais atrás no tempo de Noé, a família de Noé sem dúvidas deu problema. Adão e Eva, com seus dois filhos, Abel e Caim, também trouxeram muitos problemas para Jesus. Esses vários problemas tiveram um fim quando Jesus foi até o final do plano de Deus e disse: Tetelestai. Ou seja, ele finalizou todo o plano e colocou um ponto final na história. O que é este ponto final? É o próprio Deus dizendo que não haveria mais nenhum libertador depois de Jesus e que todos estavam sujeitos antes e após a sua morte e que o único caminho, verdade e vida está em Jesus Cristo. Então, Tetelestai vem nos ensinar que tudo o que for dito aqui já está feito e que basta somente tomarmos posse do que é bom e rejeitar o que não nos faz bem. Então, vamos para o episódio de hoje, nosso momento Tetelestai. Oh, maravilha! O conteúdo de hoje é para a vida toda, em todo o tempo e por muitas gerações. Nossa, isso foi profundo, né? Mas é a realidade. Se vocês, como cristãos, entenderem o propósito desse conteúdo, vocês irão viver bem pela vida toda de vocês. No livro de Jó, no primeiro capítulo ao último, vai contar a história de um homem temente e fiel a Deus, do qual vocês devem estar cansados de ouvir. Mas hoje não é sobre a história de Jó que iremos falar, mas de algo que aconteceu e passou desapercebido pela maioria das pessoas. E nós do podcast Vida de Cristão, eu e você, pela revelação divina, conseguimos enxergar e entender a mensagem. No primeiro capítulo, no versículo 6, vai dizer a respeito de um dia normal nos céus, onde os anjos estavam trabalhando normalmente a serviço de Deus. E eles estavam se apresentando a Deus. E no meio daquela fila de anjos entrou Satanás. E também foi se apresentar a Deus. O diálogo que segue entre Satanás e Deus você já conhece. Mas se não conhece, pode ler o capítulo 1 inteiro e saberão do que se trata. Nossa, Júnior, você não vai falar sobre o que eles conversaram? Pessoal, se eu for entrar em detalhes que estão escritos e fáceis de ler e principalmente interpretar, não vou ter tempo de falar os mistérios da mensagem. Me ajuda aí, por favor.
leiam depois e peçam direção para o Espírito Santo para ajudar vocês na leitura. E claro, as dúvidas podem escrever neste episódio, para podermos conversar juntos depois sobre cada uma delas. Vamos continuar. A primeira situação. Satanás tem livre acesso ao trono de Deus. Ele pode ir até Deus sempre que quiser. Os anjos não empurraram ou expulsaram Satanás. Por que eles não fizeram isso? Porque o poder é de Deus. E se ele permitiu Satanás entrar na fila junto com os anjos, quem seriam os próprios anjos para dizer não para Satanás ou tomar a frente de Deus? Segunda situação. No versículo 5 mostra que Jó era um homem de oração e que continuamente orava por todos de sua família. Quando eles faziam algo, alguma coisa errada, Jó sempre se preocupava. Jó ia lá, sacrificava um cordeirinho e pedia perdão pelos pecados de seus filhos e de sua família. A terceira situação. Satanás disse que estava passeando pela terra e rodeando ela. Na realidade, ele estava procurando a quem pudesse tragar, como diz as Escrituras, e ele achou a Jó, e não queria que ele continuasse com aquela vida de fidelidade a Deus, não queria que Jó continuasse sendo um homem temente a Deus. A quarta situação. Deus permitiu as ações de Satanás contra a vida de Jó, mesmo sabendo que Jó era fiel. Deus permitiu. A quinta situação. O que os anjos estavam fazendo naquela fila? Aí começa o mistério. Em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 3, vai dizer a respeito do incenso que era colocado diante do altar de Deus, junto com as orações dos santos. Assim como no capítulo 5, no versículo 8, também vai falar a respeito disso. Ou seja, os anjos estavam levando até Deus as orações dos santos, daquelas pessoas que oram a Deus diariamente. A sexta situação. A conclusão sobre os anjos é que eles estavam levando as orações, sim, das pessoas que se converteram, daqueles que aceitaram a Jesus. E mostra que essas orações são colocadas diante de Deus todos os dias, junto com o incenso, para cheirar suavemente nas narinas de Deus. A sétima situação. No livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel tinha 3 anjos diariamente naquela fila levando as suas orações para Deus. Poxa, isso é muito forte, Júnior. Isso já está me abrindo a mente num tanto. Eu estou extasiado aqui. E é verdade, eu realmente fico feliz com essa palavra, com essa revelação. Por quê? Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso quer dizer que ele tinha 3 anjos todo dia naquela fila, levando as suas orações para Deus e cheirando suavemente. A palavra diz, ainda em Daniel, que no primeiro dia, quando ele se pôs a orar, buscar revelação daquilo que ele estava pensando, das revelações daquele tempo, das orações que ele estava fazendo, no primeiro dia ele já foi respondido. Deus já havia respondido, ou seja, o primeiro anjo que chegou lá na fila, Deus já tinha enviado a resposta. A oitava situação. Satanás consegue impedir nossas orações. Então nós temos que tomar cuidado e ficar atentos. Ele entrou na fila dos anjos para falar mal de Jó. Ele impediu o anjo Gabriel de passar e levar a resposta para Daniel. Olha só que situação. Na nona situação, é agora que vem o baque, agora que vem aquela palavra forte. Você já orou hoje? Tem um anjo na fila por você hoje? Tem um anjo na fila pela sua família? Tem anjo na fila pelo seu trabalho? Ontem você colocou algum anjo na fila pelo dia de hoje? Você vai colocar anjos hoje pelo dia de amanhã? E aí? Você tem orado continuamente, colocado um anjo naquela fila para que ele possa levar as suas orações a Deus? Você, como cristão, tem que tomar posse dessa palavra. Você tem que entender que todos os dias você tem que colocar um anjo naquela fila. Tem que colocar um anjo por você,
tem que colocar um anjo pelos seus projetos, pelos seus planos, tem que colocar um anjo pela tua família, pela saúde da tua família, por aquela pessoa que você está tentando ajudar. Você tem que colocar um anjo pelos seus patrões, você tem que colocar um anjo pelo seu trabalho. Naquela fila tem que ter muitos anjos levando as suas orações. Faça como Daniel fazia. Coloque todos os dias um anjo. Daniel colocava 3. Não vou exigir isso de você, e é claro, você é quem tem que entender quantos anjos você tem que colocar naquela fila. Uma coisa é certa, e isso eu vou dizer mais para frente. A 10ª situação: se você não colocar anjos todos os dias pela sua vida, de seus familiares, como das pessoas que você sabe que precisam de ajuda, fique atento e vigilante. Porque se você não tiver um anjo naquela fila, tem alguém lá que está indo por você. E eu posso afirmar que ele não vai te representar de uma maneira gostosa e prazerosa. E é claro que eu estou falando de Satanás. Se você não colocar um anjo na fila, Satanás vai lá por você. Olha que perigoso. Olha que palavra forte. Satanás entrou na fila pela vida de Jó. Satanás impediu o anjo de levar a resposta para Daniel. Por que é que você acha que com você vai ser diferente? Por que você acredita que comigo vai ser diferente? Ah, Júnior, mas você está ensinando. Ah, meus amigos cristãos, mas se eu não colocar um anjo todo dia lá, eu sei que Satanás está impedindo as minhas orações, eu sei que Satanás está impedindo o anjo de trazer a resposta para mim, para minha família, eu sei que Satanás está entrando naquela fila todos os dias para me acusar. Então eu tenho que colocar anjos lá, eu tenho que orar continuamente. A oração, como muitos de nós sabemos, é a chave para a vitória, é a chave da transformação de vida, é a chave da virada de vida, é a chave para os cristãos vencerem o mal, para os cristãos vencerem as tentações e conseguir caminhar com Cristo. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Espero que, ao ponto de você ter terminado de ouvir esse podcast, você imediatamente possa orar e colocar anjos naquela fila, por todos que você quer bem, pela sua própria vida, por aqueles que você ama. Pessoal, por hoje é só. Sei que o episódio ficou um pouquinho maior, mas foi necessário. E acredito, de hoje em diante, Deus terá muitos anjos levando as orações dos santos até Ele. Você é um santo, você é um separado. Então ore, porque Ele está esperando. Pessoal, no próximo Tetelestai eu vou continuar este ensinamento, porque a partir dele surgirão outros. E nós vamos desvendar juntos os mistérios e as revelações da palavra do nosso Criador. Até o próximo Tetelestai. Tchau!